Amados irmãos, eu vos saúdo com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta oportunidade, sempre com a ajuda de Deus, trataremos do seguinte tema. Preste atenção. A Assembleia de Deus sob ataque do ecologismo místico e do ecumenismo final. Querido obreiro, não se esqueça de algo sumamente importante. A Bíblia Sagrada não é um simples ou mero livro. A Bíblia Sagrada é a inspirada, a inerrante, a infalível, a completa, a suficiente, a soberana, a perfeita, a sempre atual e a eterna Palavra de Deus. E que o Espírito Santo, o Divino Preceptor, nos auxilie nesta mensagem. Amém. Quando me converti a Jesus Cristo, ainda na adolescência, não poderia imaginar que viveria o bastante para ver a apostasia final invadir profana, descarada e blasfemamente a minha igreja. Todavia, não devemos assustar-nos com tal situação, porquanto os santos profetas e apóstolos de nosso Senhor já nos haviam alertado quanto a este período. O que parecia tão distante, tão derradeiro e tão escatológico, já é realidade nestes dias que, estressantes e insuportáveis, precedem a volta de Jesus Cristo, o eterno Filho de Deus. Infelizmente, não poucas Assembleias de Deus deixaram-se cooptar pela apostasia final. Urdida por Satanás e patrocinada pelo Anticristo, a terrível e afrontosa rebeldia contra o Santo Evangelho visa a destruição da Santíssima Fé, a demolição da sã doutrina e a total corrupção da Igreja de Cristo, a virginal e puríssima esposa do Cordeiro. Diante desta rebelião apocalíptica contra Deus, torna-se difícil responder a esta pergunta do crucificado e ressurreto Senhor. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra? Lucas capítulo 18, versículo 8, parte B. Não quero pautar esta mensagem pelo desânimo, pelo pessimismo ou pela descrença na promessa do arrebatamento imediato da Igreja de Cristo. Antes, busco alertar nossos queridos obreiros, nossos amados pastores e nossos respeitáveis líderes a que, já cônscios da gravidade desta última hora, ergam-se para salvaguardar seus rebanhos, para lutar pela Santíssima Fé, para defender a integridade da Bíblia Sagrada, texto e interpretação, e, acima de tudo, proclamar o Santo Evangelho até os confins da terra, sem que haja impedimento algum. Atos capítulo 28 e versículo 31. A Bíblia Sagrada, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus, vem sendo em alguns púlpitos, cátedras e livros, para usar uma palavra muito em voga na boca de certos indivíduos, desconstruída muito sutilmente. Na verdade, a Sagrada Bíblia, interpretada por essa gente pelo método histórico-crítico, está sendo destruída sem qualquer sutileza ou temor. Esses senhores hoje, mais ousados que ontem, erguem-se para demolir o Antigo e o Novo Testamentos.
O que eles não sabem é que a palavra de Deus é indestrutível, conforme proclama Jeremias, o santo profeta do Altíssimo. Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a penha? Jeremias capítulo 23 e versículo 29. Feitas estas considerações, veremos mais duas graves ameaças contra a nossa amada Igreja. A primeira é o ecologismo místico. A segunda, o ecumenismo global, cujo objetivo é ajuntar todas as religiões em torno do Anticristo, a fim de apresentá-lo como Deus deste século. E desta forma, reivindicar-lhe a adoração exclusiva e absoluta. Primeiro tópico, a ameaça do ecologismo místico. Se as heresias até ontem eram-nos vendidas com elegantes e finas roupagens doutrinárias, teológicas, hermenêuticas e homiléticas, hoje são-nos presenteadas também com vestes atraentemente ideológicas. Afinal, o Anticristo, assessorado por competentíssimos departamentos de comunicação e de marketing, sabe como transformar mentiras em verdades, coisas fúteis em necessidades prementes e apostasias em sólidos artigos de fé. Recentemente assisti a uma postagem onde um pastor americano, que se dizia pentecostal, revelou, sem constrangimento ou pudor, que ele e suas ovelhas, ao redor de uma fogueira, confessam pecados ecológicos. Ora, se essa gente é tão ecológica e amante da natureza, como pôde derribar árvores a fim de alimentar a combustão daquela infernal fogueira que, de alguma forma, deveria lembrar-lhes a proximidade do lago de fogo? Desgraçadamente, cometem em nosso meio os mesmos pecados que os israelitas de Judá e de Israel perpetravam contra o Senhor. Conquanto parecessem ecologicamente corretos, afrontavam a santidade do Deus único, vivo e verdadeiro, conforme denuncia o profeta Jeremias. Porque os costumes dos povos são vaidade, pois cortam do bosque um madeiro, obra das mãos do artífice, com machado. Com prata e com ouro enfeitam, com pregos e com martelos o firmam, para que não se mova. São como a palmeira, obra torneada, mas não podem falar. Necessitam de quem os leve, porquanto não podem andar. Não tenhais receio deles, pois não podem fazer mal, nem tampouco têm poder de fazer bem. Jeremias capítulo 10, do versículo 3 ao 5. O ecologismo, sem que dessemos conta, acabou por adentrar sutilmente nossos arraiais. É claro que, como crentes, respeitando a natureza, preservamo-la. É obra divina. Todavia, não a divinizamos, porque temos em mente o alerta do santo apóstolo. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, a imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém.
Romanos capítulo 1, do versículo 22 ao 25. Não fomos chamados a apregoar a ecologia que, em seu bojo, carrega outras agendas que, urdidas pelos agentes do anticristo, globalistas, esquerdistas e também direitistas, buscam minar a força bíblica, espiritual, moral, ética e proclamadora da Igreja de Cristo. Diante desses apelos pós-modernos, identitários e anticristãos, declaremos juntamente com o irmão Paulo. E eu, irmãos, quando fui ter convosco anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. 1 Coríntios capítulo 2, versículos 1 e 2. Que os nossos púlpitos, amados pastores, não sejam tomados pelo ecologismo, por ideologias identitárias ou de gênero, por discursos partidários ou por qualquer outra tralha mundana. Que em nossos púlpitos só haja espaço à proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tópico 2. A ameaça do ecumenismo final. O que vi parecia inacreditável, mas ali, ante os nossos olhos esbugalhados, estava uma mostra perturbadora da abominação da desolação de que falara o profeta Daniel. Mateus capítulo 24 e versículo 15. Numa sala do Vaticano, entre líderes religiosos de todo o mundo, achava-se um bem conhecido líder pentecostal. Desenvolto, articulado e falante, não se escondeu nem disfarçou o seu ecumenismo. Quanto a nós, infelizmente, não nos indignamos o bastante para protestar contra aquela apostasia. Desgraçadamente, o ecumenismo, cuja meta é preparar a chegada e a recepção mundial do anticristo, já se infiltrou no ambiente pentecostal. Aliás, nem mesmo a nossa amada Assembleia de Deus acha-se a salvo dessa ameaça. Conquanto a liderança de nossa igreja mostre-se contrária a tal agenda, não são poucos os intelectuais que, cooptados em seminários liberais, quer protestantes, quer católicos, já se mostram não apenas simpáticos a essa perigosa teologia, mas também agem como ativistas da abominação da desolação. O ecumenismo que aí está descambará na adoração do próprio diabo, conforme alerta-nos muito claramente o Apocalipse do apóstolo João. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. E deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome, e do seu tabernáculo, e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda tribo, e língua, e nação. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Apocalipse capítulo 13, do versículo 4 ao 9.
Amados pastores, que jamais venhamos a fletar com o ecumenismo. Se o fizermos, acabaremos por adorar, ao invés de Deus, o dragão que, na Bíblia Sagrada, aparece inicialmente como a serpente. Gênesis capítulo 3, do versículo 1 ao 6. Em Isaías é denunciado como a estrela da manhã, soberba e arrogante. Isaías capítulo 14, do versículo 12 ao 15. Já em Ezequiel, o profeta mostra o quão orgulhoso e apóstata querubim ungido. Ezequiel capítulo 28, do versículo 14 ao 19. Todavia, é no Apocalipse que a sua identidade é plenamente desocultada e revelada. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Apocalipse capítulo 12 e versículo 9. Guardemo-nos, pois, dos assédios do ecumenismo. Em caso de dúvidas, hajamos como nosso Senhor quando tentado por Satanás. Atentemos ao Evangelho. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Mateus capítulo 4, versículos 10 e 11. Os dias atuais são particularmente difíceis. Satanás e seus lugares tenentes envidarão todos os esforços com o único intuito de impedir a nossa peregrinação a Jerusalém Celeste. Permaneçamos firmes. Sejamos fiéis a Jesus Cristo, o eterno Filho de Deus. Rejeitemos as quinquilharias da apostasia final, como o ecologismo místico e o ecumenismo escatológico. Nosso compromisso é com o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor amado, nós te agradecemos porque tu criaste os céus e a terra. E aqui estamos neste mundo, peregrinando para Jerusalém Celeste. Mas, quando de nossa caminhada, proclamaremos o santo Evangelho a toda criatura, conforme nos ordenou Cristo Jesus, teu eterno Filho. E que preservemos a sã doutrina, e que somente falemos o que convém à sã doutrina. Ó Pai, em nome de Jesus, teu eterno Filho, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Amém. Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus seja convosco. Amém.